Não bata na minha filha. Disse a empregada à esposa do milionário, e o milionário fica em choque. O grito ecoa pela mansão luxuosa e faz o tempo parar. A sala de mármore, o brilho dos lustres e o perfume caro no ar não conseguem disfarçar o escândalo que acaba de acontecer. A voz da empregada, trêmula e firme ao mesmo tempo, corta o silêncio como uma lâmina. Não bata na minha filha. A esposa do milionário recua, surpresa por ter sido confrontada, enquanto a menina chora, segurando o pedaço de porcelana que deixará cair. O milionário aparece na porta, paralisado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabe o que dizer. A partir desse momento, tudo muda dentro daquela casa onde as aparências sempre valeram mais do que sentimentos. Um simples incidente se transforma em uma tempestade que abala casamentos, expõe segredos e desperta verdades que ninguém queria encarar. Um milionário acostumado a ter o controle de tudo vai precisar aprender o que realmente significa respeito, perdão e humanidade. Mas o que levou a esse momento? Que segredos existem por trás desse grito? E até onde cada um vai para proteger o que ama? Antes de descobrir o que vai acontecer, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai emocionar o Brasil. Tudo começa agora. O sol da manhã atravessava janelas amplas de vidro, refletindo nos pisos de mármore polido da mansão do empresário Augusto Nogueira, um dos homens mais influentes de São Paulo. Tudo ali parecia impecável. O jardim era cortado com precisão milimétrica, o aroma de café fresco se misturava com o cheiro das flores recém-regadas e os funcionários seguiam em silêncio, atentos para não perturbar o ambiente de luxo e ordem. Augusto acreditava que o controle era a base de toda grandeza. Desde cedo, aprendeu que nada se conquistava com emoção, apenas com disciplina e poder. Seu império no setor imobiliário era resultado de anos de trabalho, noites sem dormir e uma determinação fria que afastava qualquer fraqueza. A esposa, Letícia, era o reflexo de sua vida social, elegante, exigente e obcecada por aparências. Casaram-se mais por conveniência do que por amor. Ela mantinha a casa impecável, os jantares sempre bem organizados e a agenda social ativa. Augusto, por sua vez, mantinha o foco nos negócios e evitava qualquer tipo de conflito doméstico. Naquela manhã, tudo parecia comum. O som do aspirador ecoava discretamente pelo corredor, a governanta coordenava o serviço e a pequena filha da empregada brincava na sala de estar, empolgada com um brinquedo que havia ganhado da própria mãe. A menina gostava de observar os móveis reluzentes, as cortinas enormes e o piano de cauda que raramente era tocado. Era um mundo distante do dela, mas cheio de fascínio. Letícia, ao descer as escadas, notou a criança sentada no tapete persa, com uma xícara de porcelana na frente. Um pequeno deslize, um movimento brusco e a xícara rolou pelo chão, despedaçando-se com um som agudo que ecoou por toda a sala. O silêncio tomou conta do ambiente. Letícia empalideceu. A menina, assustada, tentou recolher os cacos, mas cortou o dedo. O sangue, embora pequeno, contrastava com o branco do tapete. Letícia deu um passo à frente, o olhar tomado pela fúria. Naquele exato momento, a empregada, que vinha do corredor com uma bandeja, viu a cena. Seu coração disparou. Deixou cair tudo o que carregava, correu até a filha e, antes que Letícia completasse o movimento com a mão erguida, gritou com uma força que ninguém imaginava que ela tivesse. Não bata na minha filha. O som reverberou como um trovão. Os funcionários pararam. O relógio de parede pareceu congelar. E foi nesse instante que Augusto apareceu na porta da sala, com o rosto carregado de surpresa. Por um segundo, ninguém se moveu. A criança chorava baixinho, a empregada tremia, Letícia respirava ofegante, e Augusto, em silêncio, tentava compreender o que estava diante dele. Aquele grito atravessou algo dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava no comando. A empregada abraçou a filha, pedindo desculpas e tentando conter as lágrimas. Augusto aproximou-se devagar, olhando para o chão, depois para Letícia. A tensão era quase palpável. Ele sentiu o peso das aparências desmoronando. Letícia, em choque, tentou se recompor, alegando que a menina havia quebrado um item caro da família e que não aceitava desrespeito dentro da própria casa. Augusto não respondeu. Limitou-se a olhar para os cacos no chão, depois para o rosto assombrado da mulher e para os olhos marejados da menina. A cena parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente de luxo. Horas depois, o silêncio ainda reinava.
A rotina foi retomada de forma mecânica, mas todos sabiam que nada estava igual. Augusto passou o dia inquieto, revendo cada detalhe mentalmente. Não era apenas o incidente que o perturbava, era a sensação de que aquele grito havia atingido algo que ele não sabia nomear. No final da tarde, ele chamou Letícia ao escritório. Ela entrou com o mesmo ar altivo de sempre, disposta a se defender. Disse que havia sido mal interpretada, que só queria educar a menina, que o tom da empregada fora desrespeitoso. Augusto ouviu, mas nada disse. Apenas fitou o retrato de casamento sobre a mesa, uma imagem perfeita, mas vazia. A noite caiu sobre São Paulo, e as luzes da mansão acenderam uma a uma. A empregada, ainda abalada, recolheu suas coisas e pediu para dormir no quarto da filha. Tinha medo de represálias, embora ninguém tivesse dito nada diretamente. Augusto, sozinho em seu escritório, olhava pela janela. Lá fora, o som distante dos carros misturava-se ao canto dos grilos. Pela primeira vez em anos, ele se sentia pequeno dentro de sua própria casa. No dia seguinte, a tensão persistia. O café da manhã, sempre um ritual preciso, transformou-se em um silêncio constrangedor. Letícia tentava manter a compostura, mas a expressão fria do marido a desconcertava. Ele não disse uma palavra. Apenas observou enquanto ela falava sobre compromissos sociais, tentando fingir que nada havia acontecido. Pouco depois, ao sair para o trabalho, Augusto fez algo que nunca fazia: passou pela cozinha. Encontrou a empregada limpando o chão em silêncio. A menina estava ao lado, desenhando em uma folha de papel. Ele se aproximou lentamente, ajoelhou-se para olhar o desenho. Era um sol grande, uma casa e duas figuras de mãos dadas. A simplicidade daquele traço o desarmou completamente. A empregada tentou se levantar, assustada, pedindo desculpas pelo ocorrido. Mas Augusto apenas disse que não queria ouvir desculpas. Perguntou se a filha estava bem. Ela respondeu que sim, embora ainda assustada. Antes de sair, ele olhou para as duas e disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, que nada daquele tipo aconteceria novamente sob seu teto. As palavras foram poucas, mas carregadas de peso. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. Os funcionários estavam tensos, Letícia evitava o marido e a menina brincava menos. Augusto começou a perceber os detalhes que antes passavam despercebidos, a maneira como sua esposa tratava os empregados, o tom ríspido das ordens, o medo silencioso no olhar das pessoas ao redor. Tudo que antes parecia normal agora lhe causava incômodo. Numa sexta-feira, ao voltar mais cedo do escritório, ouviu um murmúrio vindo da área de serviço. Eram as funcionárias conversando. Falavam sobre como a esposa o enganava com mentiras sutis e como o medo de perder o emprego fazia todos se calarem. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquilo confirmava o que ele começava a suspeitar. O império de perfeição que havia construído era, na verdade, um castelo de vidro, prestes a se partir. Naquela noite, ele caminhou pela casa escura, observando os corredores frios e as paredes adornadas com obras caras. Cada passo ecoava como um lembrete de sua solidão. Sentou-se no piano da sala, o mesmo que ninguém tocava há anos, e deixou que as mãos, meio trêmulas, tocassem notas incertas. A música soou estranha, desajustada, mas, de alguma forma, verdadeira. Enquanto tocava, lembrou-se da expressão da menina, do grito da empregada, do olhar assustado de Letícia. E entendeu que aquele momento havia sido mais do que um escândalo, havia sido um espelho. Um reflexo do que ele se tornará. Na manhã seguinte, decidiu que algo precisaria mudar. Não sabia ainda o que, nem como. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de fazer o certo, não apenas o conveniente. A rotina seguiria, os jantares continuariam, as reuniões e contratos não cessariam. Mas dentro de Augusto, algo já havia começado a se transformar, silenciosamente, como uma chama acesa no escuro. Os dias seguintes àquele incidente foram como uma névoa espessa que pairava sobre a mansão de Augusto Nogueira. O ambiente, antes movido pela rotina impecável e previsível, agora estava carregado de um silêncio desconfortável. Os passos dos empregados pareciam mais lentos, as conversas mais curtas, e até o som dos talheres durante as refeições se tornava ensurdecedor. Augusto tentava seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas o grito da empregada ecoava constantemente em sua mente. Não bata na minha filha. Essa frase o perseguia em cada momento de solidão,
repetindo-se como um lembrete incômodo de algo que ele não podia mais ignorar. No escritório, cercado por contratos e cifras milionárias, ele já não conseguia manter a mesma concentração. Olhava pela janela do 20º andar de seu edifício, observando a cidade viva e desordenada lá fora. Pessoas simples caminhavam apressadas, enfrentando o calor, o trânsito e a correria da vida comum. Ele, que possuía tudo que o dinheiro podia comprar, sentia um vazio que não sabia explicar. Em casa, Letícia mantinha uma aparência impecável. Recebia visitas, organizava jantares e posava para fotos em eventos sociais, fingindo que o casamento seguia perfeito. Mas Augusto a observava com olhos diferentes agora. Percebia gestos, tons de voz, olhares que antes lhe passavam despercebidos. Começava a enxergar o quanto a esposa valorizava o status acima de tudo, até mais do que o próprio respeito humano. Numa manhã de sábado, ele acordou mais cedo do que o habitual. Desceu até a cozinha e encontrou a empregada preparando o café. A menina estava sentada num canto, com um desenho novo nas mãos. O cheiro do pão fresco e o barulho da chaleira enchiam o ar de um calor que contrastava com a frieza do resto da casa. Augusto se aproximou, observando o desenho. Era uma casa simples, mas com um jardim colorido. Havia 3 figuras de mãos dadas. Ele perguntou calmamente quem eram. A menina respondeu, sorrindo, que eram ela, a mãe e o moço do terno. Augusto ficou sem palavras por alguns segundos. Aquela inocência o desarmou completamente. A empregada ficou constrangida, pedindo desculpas pelo comentário da filha, mas ele apenas sorriu de leve e disse que o desenho estava bonito. Saindo da cozinha, sentiu o coração apertar. Aquela criança via nele algo que ele próprio havia esquecido de ser. Nos dias seguintes, a relação entre ele e Letícia começou a se desgastar de forma visível. As discussões se tornaram mais frequentes, embora sempre em voz baixa, como se quisessem preservar as aparências. Letícia insistia que o incidente havia sido um exagero e que a empregada deveria ser demitida para evitar falatórios. Augusto se recusava. Pela primeira vez, contrariava abertamente a esposa. Esse confronto, sutil mas firme, foi suficiente para abalar as estruturas do casamento. Letícia passou a agir com frieza calculada, evitando o marido em público, mas deixando claro nos gestos que estava ferida no orgulho. Certa tarde, Augusto recebeu a visita de um velho amigo de negócios, que o convidou para um evento beneficente no interior paulista. O convite parecia uma boa desculpa para se afastar um pouco daquela tensão sufocante. Aceitou sem hesitar. O evento acontecia em uma antiga fazenda restaurada, com o charme rústico das construções coloniais e o aroma de café coado no ar. Lá, ele teve contato com pessoas diferentes da sua rotina, empresários locais, professores, voluntários, agricultores. Homens e mulheres que trabalhavam duro, mas que tinham brilho nos olhos. Esse contato o fez refletir. Durante um almoço simples servido em fogão a lenha, Augusto ouviu uma senhora dizer que riqueza de verdade era poder dormir com a consciência tranquila. A frase o atingiu em cheio. Ele percebeu que não lembrava a última vez que dormira em paz. De volta à mansão, as paredes pareciam ainda mais frias. O olhar distante de Letícia o incomodava. Ela passou a sair mais, alegando compromissos sociais, e o deixava sozinho à mesa. Ele começou a jantar na cozinha, conversando com os funcionários, e principalmente, com a empregada e sua filha. Esses momentos tornaram-se o ponto alto de seus dias. A menina o fazia rir, a simplicidade da empregada trazia uma leveza que ele não encontrava em lugar algum. Aquilo era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Mas nem todos viam essa aproximação com bons olhos. Um dos seguranças da casa, leal a Letícia, começou a comentar sobre a amizade crescente entre o patrão e a funcionária. As fofocas chegaram até a esposa, que reagiu com fúria. Sentindo-se ameaçada, Letícia começou a tramar em silêncio. Certa manhã, enquanto Augusto estava fora, uma pulseira cara desapareceu. Letícia, sem hesitar, acusou a empregada. Mandou chamar o segurança e exigiu uma busca no quarto dela. O objeto foi encontrado de forma suspeitamente conveniente entre as roupas dobradas. Quando Augusto chegou e foi informado, a empregada já estava chorando, jurando inocência. A filha agarrava-se a ela, desesperada. O coração de Augusto bateu pesado. Algo dentro dele dizia que aquilo era mentira. Ordenou que ninguém fosse demitido até ele esclarecer o ocorrido. Letícia se ofendeu com a decisão, dizendo que ele estava duvidando dela.
Ele não respondeu. Apenas saiu do ambiente, precisando de ar. Nos dias seguintes, investigou discretamente. Pediu ao motorista e ao jardineiro, pessoas de confiança, que observassem qualquer movimentação suspeita. Descobriu que a pulseira havia sido retirada do cofre por Letícia horas antes do desaparecimento. A confirmação veio quando uma gravação das câmeras de segurança mostrou o segurança colocando algo no armário da funcionária. A decepção foi profunda. Augusto sentiu um misto de raiva e vergonha. Chamou o segurança em particular, e o homem, pressionado, confessou ter agido a mando da esposa. Disse que ela o obrigara a plantar a peça, prometendo-lhe uma gratificação. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. O som do relógio no corredor marcava o tempo lentamente, como se zombasse dele. Levantou-se, foi até a varanda e olhou para o jardim iluminado. A chuva começava a cair, fina e constante. Sentia-se cercado por mentiras, mas, ao mesmo tempo, determinado a mudar aquela realidade. Pela manhã, chamou Letícia ao escritório. A conversa foi tensa. Ela tentou negar, mas quando viu o vídeo, empalideceu. Tentou argumentar que o fizera para proteger a reputação da casa, mas Augusto apenas disse que o que ela estava tentando proteger não era a família, e sim o orgulho. Após a discussão, Letícia deixou a casa, alegando precisar de tempo. Augusto, pela primeira vez, sentiu alívio em meio ao caos. Os dias que se seguiram foram diferentes. O clima dentro da mansão ficou mais leve. A menina voltou a brincar pelos corredores, a empregada retomou seu trabalho, e Augusto passou a conversar mais com as pessoas ao redor. Descobriu histórias de vida que nunca imaginara. Soube que a empregada sustentava os estudos da filha com esforço, que o motorista ajudava a cuidar da mãe doente, que a cozinheira fazia bolos para vender no bairro. Essas revelações o humanizaram. Certo dia, ele decidiu visitar o bairro onde a empregada morava. O local era simples, mas cheio de vida. Crianças brincavam nas ruas, o cheiro de pão saía das padarias, e o som de rádios ligados nas janelas trazia uma nostalgia estranha. Ele entrou numa pequena padaria e sentou-se, pedindo um café. Ao provar, sentiu um sabor que há muito tempo não experimentava, o da realidade. Enquanto observava o movimento, viu a empregada passando do outro lado da rua. Ela carregava uma sacola de mantimentos e sorria para quem a cumprimentava. Era diferente vê-la ali, fora da mansão, como parte daquele mundo simples e verdadeiro. Augusto percebeu que havia perdido algo essencial na busca pelo sucesso. Não sabia ainda o que faria para mudar, mas pela primeira vez em anos sentiu um desejo genuíno de ser alguém melhor. À noite, ao voltar para casa, ficou na sala escura, olhando as luzes da cidade pela janela. O som distante do trânsito, o brilho dos edifícios e o eco do piano silencioso fizeram perceber que o verdadeiro ruído estava dentro dele. O peso do silêncio daquela casa agora se tornava insuportável, e ele sabia que o primeiro passo para se libertar seria reconhecer que o poder sem compaixão não valia nada. Sentou-se no sofá e fechou os olhos. A lembrança do grito da empregada voltou novamente, mas dessa vez soou diferente. Não como uma afronta, e sim como um chamado. Um chamado que ele, finalmente, estava disposto a ouvir. O eco da voz de Helena ainda pairava pela mansão, mesmo depois que o silêncio tomou conta do ambiente. A porcelana quebrada estava espalhada pelo chão, e a pequena Clara, com os olhos marejados, abraçava o ursinho que sempre levava consigo. Leonardo, o milionário, ainda estava parado na porta, tentando processar o que acabará de ver. Era como se uma parte da sua realidade tivesse se partido junto com aquele vaso caro. A esposa, Marcela, olhava para ele com uma expressão que misturava raiva e constrangimento. Helena, firme, permanecia de pé, protegendo a filha atrás de si. Leonardo finalmente respirou fundo e andou até o centro da sala. Cada passo seu soava pesado, denunciando a confusão em sua mente. Ele olhou para Marcela e depois para Helena. Havia vivido muitos conflitos empresariais, enfrentado crises financeiras e tomado decisões que envolviam milhões, mas nenhuma situação parecia tão delicada quanto aquela. Marcela tentou se justificar, dizendo que não passava de um mal-entendido, que a menina havia sido descuidada e que ela apenas tentará corrigir o erro. As palavras, no entanto, saíam secas, mecânicas. Leonardo percebeu que havia mais ali do que um simples acidente. A forma como Helena tremia levemente e segurava a mão da filha denunciava medo, não nervosismo. Ele pediu que ambas se retirassem para seus quartos.
Marcela, ofendida, deixou o local sem olhar para trás. Helena hesitou, como se temesse uma punição por ter enfrentado a patroa. Mas quando os olhos de Leonardo cruzaram com os dela, ele apenas fez um leve sinal de cabeça, indicando que ela podia ir. Havia algo naquela mulher que o intrigava. A coragem de enfrentar alguém poderosa, a força de uma mãe que não recua mesmo quando tudo está contra ela. Mais tarde, Leonardo subiu para o escritório e ficou encarando a cidade pela janela. Os prédios iluminados lá fora pareciam mais distantes do que nunca. A imagem de Helena o perseguia. Lembrou-se de como a menina se encolheu ao lado da mãe, buscando proteção. Sentiu algo que há muito tempo não sentia: culpa. Não por ter feito algo errado, mas por ter permitido que o ambiente dentro de sua própria casa se tornasse um palco de medo e arrogância. Helena, por outro lado, estava em prantos no pequeno quarto de empregados. Tentava acalmar Clara, que ainda soluçava de susto. A menina perguntava se seriam mandadas embora, e Helena apenas dizia que tudo ficaria bem. Mas ela mesma não acreditava nisso. Sabia que enfrentar a esposa do patrão era o mesmo que assinar a própria demissão. Enquanto a menina dormia, Helena olhou pela janela. Lá fora, o jardim parecia tranquilo, contrastando com o turbilhão dentro dela. Pensou na vida difícil que tivera, nos sacrifícios que fizera para dar uma vida digna à filha. Trabalhar naquela mansão era o que lhes garantia um teto e comida. Perder aquele emprego significava voltar para a incerteza. Na manhã seguinte, Leonardo tomou o café sozinho. Marcela não descera, o que não era surpresa. Desde o casamento, os dois viviam em uma rotina de aparências. A união perfeita para os jornais, o casal influente que frequentava eventos de caridade e posava sorridente em revistas, mas que dentro de casa mal trocava palavras sinceras. O som de passos leves chamou sua atenção. Helena entrou na sala, vestida com o uniforme azul, os cabelos presos com cuidado. Parecia nervosa, mas determinada. Disse que vinha pedir desculpas pelo ocorrido. Leonardo a observou por um instante, e foi impossível não notar o cansaço em seu rosto. Perguntou por Clara, e Helena respondeu que a menina estava bem, apenas assustada. Leonardo pediu que ela se sentasse, algo que a deixou visivelmente desconfortável. Helena não estava acostumada a ser tratada com gentileza por patrões. Ele explicou que não queria injustiças e que desejava ouvir sua versão. Ela contou o que aconteceu, com detalhes, sem exageros, sem drama. Disse que Marcela havia gritado e levantado a mão para Clara, e que seu instinto de mãe falou mais alto. Quando terminou, Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, com voz firme, garantiu que nem ela nem a filha seriam punidas. Helena sentiu um alívio profundo, como se tirassem um peso do peito. Agradeceu com sinceridade, os olhos marejados. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. Marcela evitava cruzar com a empregada, mas o olhar de desprezo permanecia. Leonardo, por sua vez, passou a observar Helena com mais atenção. Via nela algo raro, honestidade e dignidade, mesmo em meio às dificuldades. Começou a conversar mais com ela, perguntar sobre a filha, sobre sua vida antes de chegar àquela casa. Helena respondia com timidez, mas aos poucos, a desconfiança foi dando lugar a uma estranha cumplicidade. Certa noite, Leonardo a encontrou no jardim, colhendo flores para decorar a sala. Ele se aproximou e comentou que a casa parecia mais viva quando ela estava por perto. Helena corou, sem saber o que dizer. Ele percebeu o constrangimento e mudou de assunto, perguntando sobre Clara, se ela gostava de estudar. Helena respondeu que sim, mas que muitas vezes faltava tempo para ajudar nas tarefas. Leonardo, tocado, ofereceu-se para providenciar uma professora particular para a menina. Helena ficou sem reação. Aquilo era mais do que um gesto de bondade, era um sinal de respeito. Agradeceu, mas hesitou em aceitar. Leonardo insistiu, dizendo que era o mínimo que podia fazer por uma criança tão doce e inteligente. Os dias passaram, e a convivência entre eles se tornou mais próxima. Leonardo começou a perceber que a presença de Helena e Clara trazia algo diferente àquela mansão fria. Marcela, por outro lado, tornava-se cada vez mais distante. A mulher que um dia amou o poder ao lado dele parecia agora movida apenas por vaidade e controle. Numa tarde chuvosa, Helena estava limpando a biblioteca quando Leonardo entrou, segurando uma pasta de documentos. Disse que precisava de um conselho sincero, algo que não esperava receber de mais ninguém.
Contou sobre os problemas na empresa, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de luxo. Helena ouviu em silêncio, sem julgamentos, e apenas respondeu que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas no que é capaz de sentir pelos outros. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Leonardo por dias. Era como se Helena tivesse tocado uma ferida que ele escondia há anos. Naquela noite, ele olhou para o teto antes de dormir e percebeu que a empregada havia se tornado a voz da verdade em sua vida. Enquanto isso, Helena continuava lutando contra o próprio coração. Sabia que não podia se envolver com o patrão, mas sentia que algo dentro dela mudava a cada olhar, a cada conversa. Não era amor ainda, mas era o tipo de sentimento que nasce devagar, com respeito e admiração. Naquela casa de silêncios pesados, duas almas começaram a se enxergar de verdade. E, mesmo que nenhum deles admitisse, o destino já estava traçando caminhos que iriam muito além da hierarquia entre patrão e empregada. O sol entrava pelas grandes janelas da mansão, iluminando as paredes decoradas com quadros de artistas renomados. Tudo naquela casa parecia impecável, mas por trás do brilho e do mármore havia rachaduras invisíveis. Leonardo começava a perceber isso cada vez mais. A presença de Helena e da pequena Clara, de alguma forma, havia mudado o ritmo do lugar. O som do riso discreto da menina nas manhãs e a serenidade que Helena transmitia quando estava perto dele faziam com que aquele espaço, antes frio e distante, começasse a ganhar vida. Nos últimos dias, Leonardo observava a esposa se tornar cada vez mais impaciente. Marcela passava horas ao telefone, trocando mensagens e saindo para compromissos misteriosos. O casamento, que já era frágil, parecia se desmanchar em silêncio. Ele, ocupado com os negócios, havia ignorado por muito tempo a distância entre eles, mas agora, diante de tudo o que estava acontecendo, começou a ver com clareza o quanto estavam distantes. Uma noite, ao voltar de uma reunião, Leonardo encontrou Helena na cozinha. Ela terminava de guardar os pratos quando ouviu o som dos passos dele. Endireitou-se rapidamente, tentando esconder o nervosismo. Ele pediu que relaxasse, que não havia problema. Disse que não conseguia dormir, que o trabalho andava pesado demais. Helena sorriu com gentileza e ofereceu-lhe um chá, dizendo que ajudava a acalmar a mente. Ele aceitou, e enquanto ela preparava a bebida, o silêncio entre eles se tornou confortável. Leonardo contou sobre a infância difícil, sobre como precisou lutar para construir seu império. Disse que o dinheiro lhe dera poder, mas também solidão. Helena o ouviu atentamente, com aquele olhar que parecia entender mais do que as palavras diziam. Quando o chá ficou pronto, ela colocou a xícara diante dele e disse que talvez o que faltava em sua vida não era descanso, mas paz. Aquelas palavras simples tocaram Leonardo de um jeito inesperado. Ele percebeu que ninguém falava com ele daquela forma. Todos o tratavam como o homem poderoso, o empresário bem-sucedido, o nome por trás de uma fortuna. Mas Helena falava com ele como um ser humano. Isso confundia e, ao mesmo tempo, o atraía. Na manhã seguinte, Marcela desceu para o café. Usava um vestido caro e o rosto maquiado de forma impecável, como se cada traço fosse planejado para impressionar. Helena servia a mesa, e Clara brincava discretamente num canto com um livrinho de figuras. Marcela olhou para a criança com um olhar frio e comentou que talvez já estivesse na hora de Helena procurar outro lugar para morar, já que a menina crescia e a casa não era lugar para crianças. Leonardo, ao ouvir aquilo, largou o jornal e disse que Helena ficaria quanto tempo quisesse. Marcela ficou sem reação. Era raro ele intervir em algo que ela dizia. O olhar que ela lançou à empregada foi como um aviso silencioso. Helena sentiu o coração apertar, mas permaneceu em silêncio. Depois do café, Leonardo saiu para o escritório, e Marcela foi até o jardim, onde ligou para alguém. A conversa era rápida e tensa. Ela falava baixo, mas Helena, que recolhia flores próximas dali, conseguiu ouvir parte do diálogo. Marcela mencionava algo sobre contas secretas e encontros discretos. Helena fingiu não escutar, mas o medo cresceu em seu peito. Não queria se envolver em problemas da família, mas pressentia que havia algo grave. No final da tarde, Leonardo chegou cansado. Encontrou Clara sentada no chão da biblioteca, cercada de livros infantis. A menina levantou os olhos e sorriu para ele. Leonardo se abaixou e perguntou o que ela lia. Clara respondeu que era uma história sobre um homem que queria ser feliz, mas não sabia o que era felicidade. O olhar inocente da menina o fez sorrir. Era como se ela tivesse resumido a própria vida dele em uma frase.
Helena apareceu na porta logo depois, e os dois trocaram um olhar. Silencioso, mas cheio de significado. Ela agradeceu por ele ter defendido a permanência delas na casa, e ele apenas respondeu que era o mínimo a se fazer. Aquele momento simples, sem palavras elaboradas, ficou guardado nos dois. Alguns dias se passaram e, certa manhã, Leonardo recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia fotos de Marcela jantando com outro homem. As imagens eram claras, comprometedoras. Leonardo sentiu o chão sumir sob os pés. O coração acelerou, e uma mistura de raiva e decepção tomou conta dele. Ele passou o dia inteiro pensando no que fazer. Quando Marcela chegou à noite, ele a esperava no escritório. A conversa foi fria, dura e curta. Ela tentou negar, mas diante das provas, apenas silenciou. Disse que estava cansada de ser ignorada, que ele se importava mais com o trabalho do que com o casamento. Leonardo respondeu que respeito não se mede por atenção, e sim por caráter. Marcela saiu, batendo a porta, deixando para trás o som ecoante de um relacionamento destruído. Na manhã seguinte, Helena notou a tensão no ar. A mansão, que já era silenciosa, parecia ainda mais vazia. Leonardo estava no jardim, sozinho, com o olhar distante. Helena se aproximou, levando uma bandeja com café. Ele agradeceu e comentou que às vezes a vida cobra caro por escolhas que acreditávamos ser certas. Helena apenas respondeu que, às vezes, o que parece ruir é o que precisa cair para que algo melhor possa nascer. Leonardo ficou em silêncio. A sabedoria nas palavras dela era como um bálsamo para suas feridas. Ele a observou com atenção. Havia algo na forma como Helena falava, na doçura que equilibrava a firmeza, que o fazia repensar tudo. Pela primeira vez, percebeu que admirava aquela mulher não apenas pela bondade, mas pela força. No entanto, Marcela não desistiu. Nos dias seguintes, começou a agir de forma cada vez mais fria e calculista. Dava ordens ríspidas a Helena, ignorava Clara e tentava provocar o marido. Mas Leonardo já não reagia. Mantinha-se sereno, distante. Numa noite de sexta-feira, Helena ouviu um barulho vindo da sala. Ao descer, viu Marcela derrubando uma taça de vinho no chão de propósito, chamando-a em seguida e acusando-a de descuido. Leonardo, que assistia à cena da escada, desceu e mandou que a esposa parasse. O olhar dele era firme, cheio de autoridade. Marcela tentou se justificar, mas ele apenas disse que não admitiria mais aquele tipo de comportamento dentro de sua casa. Aquela foi a gota d'água. Marcela pegou as coisas e saiu da mansão no dia seguinte, dizendo que voltaria quando ele se arrependesse. Mas Leonardo sabia que não haveria arrependimento. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Helena, mesmo discreta, percebia que ele estava diferente. Leonardo, aos poucos, passou a se dedicar mais à filha dela. Levava Clara à escola, ajudava nas lições, e as tardes na mansão se tornaram mais leves. O riso da menina enchia os corredores, e Helena, emocionada, via em Leonardo um homem completamente transformado. Certa tarde, enquanto arrumava a mesa para o jantar, Helena ouviu a voz de Clara no jardim. A menina ria alto enquanto Leonardo a empurrava num balanço. A cena era simples, mas carregada de um calor humano que há muito tempo não existia naquela casa. Helena parou por um instante e observou. Sentiu o coração acelerar e um nó na garganta. Leonardo olhou para ela, sorrindo. Disse que Clara o fazia lembrar de um tempo em que ele acreditava mais nas pessoas. Helena respondeu que talvez fosse hora de voltar a acreditar. E naquele instante, entre olhares que falavam mais do que palavras, um novo capítulo começava a se formar na vida dos dois. Um que nascia do respeito, da gratidão e de algo mais profundo, que ainda nenhum deles ousava nomear, mas ambos já sentiam crescer em silêncio. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria estranha à mansão. Sem Marcela, o ambiente parecia mais leve, mas também mais silencioso. Leonardo passava as manhãs no escritório, revisando contratos, e às tardes observando Clara brincar no jardim. A presença da menina, com seu jeito doce e risonho, preenchia o vazio que o silêncio deixava. Helena, embora continuasse cumprindo seu trabalho com a mesma dedicação, sentia-se inquieta. A ausência da patroa trouxera paz, mas também incerteza. Certa manhã, o céu estava coberto por nuvens espessas e o vento trazia o cheiro da chuva prestes a cair.
Leonardo observava pela janela enquanto pensava em tudo que havia mudado. O reflexo do vidro mostrava um homem cansado, mas diferente. A arrogância que antes o cercava havia cedido lugar a um olhar mais humano, mais atento. Ele se lembrava da noite em que Helena o havia enfrentado, gritando por sua filha, e percebia que aquele momento fora um divisor em sua vida. Quando a chuva começou, Clara correu para dentro da casa, rindo, com os cabelos molhados. Helena veio logo atrás, tentando protegê-la com um pano. Leonardo observava a cena com um sorriso discreto. Havia algo de curativo naquelas pequenas situações. Era como se cada gesto delas devolvesse a ele uma parte de si mesmo que havia perdido. Durante o jantar, Clara perguntou a Leonardo se ele já tinha uma filha. A pergunta veio inocente, mas o atingiu em cheio. Ele respondeu com um sorriso triste que não, e a menina completou dizendo que ele seria um bom pai. Helena ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras da filha, e Leonardo apenas respondeu que talvez ainda estivesse aprendendo como ser um homem melhor antes de pensar em ser pai. Na manhã seguinte, Helena foi surpreendida por uma visita inesperada. Marcela voltou, vestida com roupas elegantes e o rosto coberto de uma falsa serenidade. Disse que vinha buscar algumas coisas, mas o olhar dela percorria cada canto da casa com desdém. Leonardo estava no escritório quando ouviu o som da voz da ex-esposa. Saiu imediatamente, cumprimentando-a com cortesia fria. Marcela tentou iniciar uma conversa, insinuando arrependimento, mas Leonardo manteve a postura. Quando ela viu Helena surgir no corredor, segurando uma pilha de toalhas, o olhar mudou. Um brilho de desprezo cruzou-lhe o rosto. Marcela perguntou se agora ele se contentava em dividir a casa com uma empregada e uma criança. Leonardo, firme, respondeu que o respeito era algo que ela nunca entenderá completamente. Marcela riu e disse que ele estava se transformando em um homem fraco. Helena permaneceu imóvel, sem saber se devia sair ou ficar. O constrangimento era pesado, quase palpável. Marcela deu meia volta e subiu as escadas, fingindo buscar algo no quarto antigo. Minutos depois, desceu apressada, pegando uma joia da sala e jogando uma frase ao vento, dizendo que era dela e ninguém a impediria de levar. Leonardo não discutiu. Apenas abriu a porta e desejou que ela seguisse seu caminho. Nos dias seguintes, o milionário mergulhou no trabalho. Precisava reorganizar seus negócios, que haviam sofrido com os meses turbulentos. Mesmo assim, algo distraía. Pensava constantemente em: o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Helena, em como ela, com tão pouco, conseguia trazer equilíbrio àquela casa. A presença dela e da filha parecia acalmar tudo, como se tivessem a habilidade de transformar dor em serenidade. Mas Helena também carregava seu próprio peso. A cada dia, temia mais a possibilidade de ser despedida. Tinha medo de que Marcela voltasse a interferir, ou que Leonardo mudasse de ideia e achasse melhor manter distância. Certo dia, enquanto limpava o jardim, ele apareceu. Estava com o paletó aberto, o semblante cansado. Perguntou se ela gostava de flores, e Helena respondeu que sempre gostara, mas nunca tivera dinheiro para cultivar um jardim. Leonardo então disse que o jardim daquela casa precisava de um toque mais humano e perguntou se ela gostaria de ajudar a reorganizá-lo. Helena sorriu timidamente e aceitou. Nos dias que se seguiram, passaram a trabalhar lado a lado. Ele cavava a terra, ela plantava mudas, e Clara corria em volta, rindo. O cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros e o som das risadas faziam o ambiente parecer outro. Enquanto plantavam, Helena contou histórias de quando era menina e vivia no interior, colhendo flores silvestres com a mãe. Leonardo ouvia atento. Cada palavra dela parecia um convite para um mundo mais simples e verdadeiro. Ele, acostumado a reuniões e números, sentia-se revigorado com aquelas conversas. Aos poucos, foi percebendo que o que mais o encantava em Helena não era apenas sua bondade, mas sua coragem de continuar acreditando na vida, mesmo depois de tantas dificuldades. Certa tarde, enquanto Clara brincava, Helena recebeu uma ligação. Era do colégio. Informavam que a menina havia sido convidada para participar de uma apresentação de teatro, mas precisariam de uma roupa especial. Helena agradeceu, mas logo ficou preocupada. Não teria condições de comprar o figurino.
Leonardo percebeu a expressão aflita e perguntou o que havia acontecido. Ela tentou disfarçar, mas ele insistiu até que contou. No mesmo dia, Leonardo foi pessoalmente à escola e conversou com a professora. Ofereceu-se para ajudar sem mencionar o nome de Helena. Queria que fosse uma surpresa. Quando Clara recebeu o figurino no dia seguinte, seus olhos brilharam. Disse que era o vestido mais bonito do mundo e correu para mostrar à mãe. Helena, emocionada, percebeu que aquilo era mais do que um gesto de bondade, era cuidado, era atenção. Na noite da apresentação, o auditório da escola estava cheio. As luzes se apagaram, e a peça começou. Clara entrou em cena, com o sorriso mais radiante que Leonardo já vira. Helena, sentada ao lado dele, chorava discretamente. Quando a peça terminou, a menina correu para abraçá-los. Leonardo levantou no colo e, por um instante, sentiu algo dentro de si se alinhar, como se aquela pequena família improvisada tivesse um significado que ele nunca soubera que precisava. Os dias seguintes foram marcados por harmonia. O jardim florescia, e o ambiente na casa era tranquilo. Mas, como toda calmaria, ela não duraria para sempre. Marcela reapareceu, desta vez com outra atitude. Disse que queria vender parte dos bens em nome dela e exigiu que Leonardo lhe transferisse dinheiro. Ele recusou, explicando que todas as questões financeiras estavam resolvidas. A discussão foi tensa. Marcela ameaçou espalhar mentiras, dizendo que ele havia traído o casamento. Leonardo não se intimidou. Disse apenas que ela não tinha mais poder sobre ele, e que qualquer tentativa de chantagem só mostraria o quanto ela havia se perdido. Marcela saiu furiosa, prometendo vingança. Nos dias seguintes, boatos começaram a circular entre os funcionários e até entre os sócios de Leonardo. Notícias falsas sobre sua vida pessoal surgiram nas redes sociais e em colunas de fofoca. Helena ficou preocupada, mas ele manteve a calma. Disse que a verdade sempre encontra caminho, mesmo quando tentam enterrá-la. Porém, os rumores começaram a afetar seus negócios. Investidores hesitavam, reuniões eram adiadas, contratos congelados. Leonardo percebeu que sua reputação estava em risco. Foi então que Helena, com coragem, sugeriu algo, que ele mostrasse às pessoas quem ele realmente era, não através de palavras, mas de ações. Inspirado por essa ideia, Leonardo iniciou um projeto social. Reformou uma escola pública da região e contratou mães desempregadas para trabalhar na manutenção. Convidou Helena para coordenar parte das atividades, e ela aceitou com humildade. Clara, orgulhosa, dizia a todos que sua mãe agora ajudava o patrão a fazer coisas boas. O projeto cresceu rapidamente, atraindo a atenção positiva da mídia. As matérias que antes traziam escândalos começaram a exaltar as ações solidárias do milionário. Helena observava de longe, orgulhosa, mas também receosa. Sabia que o envolvimento entre os dois crescia em silêncio, disfarçado de amizade. E embora tentasse resistir, o coração dela já havia escolhido. Uma tarde, enquanto encerravam uma visita à escola reformada, o sol se punha e tingia o céu de tons alaranjados. Leonardo olhou para Helena e disse que não imaginava encontrar paz novamente. Ela sorriu e respondeu que a paz, às vezes, se esconde nos lugares mais simples. O vento balançava os cabelos dela, e o som distante das crianças brincando completava a cena. Por um instante, ele desejou que o tempo parasse ali. Era como se tudo o que procurara na vida, sucesso, poder, reconhecimento, perdesse o sentido diante da presença daquela mulher e da filha dela. A mansão que antes simbolizava a solidão agora era cheia de vida. E, sem perceber, Leonardo já não era o mesmo homem. Era alguém que aprenderá a ver o valor das pessoas pelo que elas eram, e não pelo que possuíam. O sol surgia tímido por entre as janelas amplas da mansão, iluminando o chão de mármore como se quisesse esconder o frio que habitava aquele lugar. Augusto desceu as escadas lentamente, com os olhos cansados e a mente atormentada. A discussão da noite anterior ainda ecoava em sua cabeça. As palavras de Beatriz o feriam mais do que ele gostaria de admitir, mas o que realmente o consumia era a lembrança do olhar de Clara, cheio de medo e de dor. Ele sentou-se na grande mesa do café, cercado por luxo e silêncio. Os empregados evitavam cruzar seu caminho, temerosos da tensão que tomara conta da casa. O café estava servido, mas ele não tocou em nada. Apenas observava a fumaça subir da xícara e se dissipar no ar, como se representasse tudo o que ele vinha perdendo aos poucos: a paz, o controle, a sensatez. Clara entrou discretamente na cozinha,
levando o uniforme simples e os olhos baixos. A pequena Sofia ainda dormia, depois de uma noite de choro contido e abraços apertados. Clara sentia o peso da humilhação, mas também uma estranha força nascida da coragem que tivera ao enfrentar Beatriz. Sabia que pagaria caro por aquilo, mas não se arrependia. Ninguém jamais levantaria a mão para sua filha, nem mesmo a esposa do homem mais poderoso da cidade. Augusto observou-a de longe. Não era comum ele ver Clara tão abatida. Havia nela uma dignidade que sempre o intrigou. Era como se, mesmo diante da pobreza e do sofrimento, ela mantivesse um brilho que nenhuma riqueza poderia apagar. Ele respirou fundo e se levantou. Clara, ao notar sua aproximação, se endireitou e tentou esconder as mãos trêmulas. Ele a encarou por um momento que pareceu uma eternidade, depois disse com a voz rouca de culpa: "O que aconteceu ontem foi inaceitável." Ela baixou a cabeça, sem saber o que responder. "Eu sinto muito", continuou ele, evitando o olhar dela. Beatriz não tinha o direito de tocar em sua filha. Clara engoliu o choro que teimava em vir. Sua voz saiu baixa, mas firme. "A senhora estava nervosa, senhor Augusto. A culpa foi minha." Sofia quebrou o vaso e... "Não", interrompeu ele. "Ninguém tem o direito de reagir daquela forma com uma criança." O silêncio que se instalou foi pesado, mas também necessário. Havia ali algo que não podia ser dito, um sentimento que crescia em meio ao caos e que ambos tentavam sufocar. Clara se apressou em mudar de assunto, tentando afastar o desconforto. "Eu posso limpar a sala agora, senhor?" Augusto assentiu e se afastou, mas antes de sair da cozinha voltou a olhar para ela. "Clara, quero que saiba que nada do que aconteceu ontem ficará impune." Ela apenas fez um leve aceno e seguiu seu trabalho. Enquanto ela limpava o piso, as lembranças de sua vida voltavam à mente. Lembrava-se do marido que a abandonara grávida, das noites frias em que não tinha o que dar de comer à filha e das vezes que se ajoelhara para pedir um emprego, qualquer um, apenas para ter um teto. Quando conseguiu trabalho na casa dos Albuquerque, achou que finalmente teria paz. Mas a mansão escondia tormentas que nem o tempo conseguiria disfarçar. Do outro lado da casa, Beatriz fitava o espelho com olhos vermelhos de raiva e frustração. O orgulho ferido queimava dentro dela. Nunca ninguém havia falado com ela daquele jeito, muito menos uma empregada. A humilhação era intolerável. Ela desceu as escadas determinada, entrou no escritório e encarou o marido. "Você vai demitir aquela mulher hoje, Augusto." Ele levantou o olhar, frio e cansado. "Não." Beatriz ficou imóvel por um instante, sem acreditar no que ouvirá. "Como é que é?" "Eu disse que não", repetiu ele, firme. "Clara não vai ser demitida." Beatriz deu uma risada seca, um misto de incredulidade e fúria. "Você está defendendo uma empregada, Augusto?" Ele ficou em silêncio. A resposta estava estampada em seus olhos. Beatriz se aproximou, tomada pelo ciúme e pelo desprezo. "Desde que aquela mulher chegou aqui, você mudou." Fica olhando para ela como se... "Basta, Beatriz." A voz dele ecoou pelo escritório com uma autoridade que fez a esposa recuar. "Não ouse insinuar nada sobre mim ou sobre ela. Clara é uma mulher honesta." "Honesta?" zombou Beatriz. "Ela te enfeitiçou, Augusto. É isso. Essa gente sabe como manipular homens ricos e solitários." Ele cerrou os punhos, controlando a raiva que ameaçava explodir. "Você perdeu a razão, Beatriz. O que aconteceu ontem foi inaceitável e você sabe disso. Se quiser continuar nesta casa, vai ter que se desculpar." Beatriz ficou boquiaberta. "Você está me mandando pedir desculpas a uma empregada?" "Estou te pedindo para ser humana", respondeu ele, com amargura. Ela saiu furiosa, batendo a porta com força. Augusto passou as mãos no rosto e sentou-se novamente, exausto. Pela primeira vez, ele percebia com clareza o quanto sua vida estava vazia. Tudo que construíra, fortuna, status, influência, parecia não valer nada diante da vergonha que sentia por viver ao lado de alguém incapaz de empatia. No jardim, Clara observava Sofia brincar entre as flores. A menina corria alegremente, como se tentasse esquecer o trauma do dia anterior. Augusto se aproximou devagar, sem ser notado de imediato. "Ela está bem?" perguntou ele. Clara virou-se surpresa. "Está melhor", respondeu com um sorriso leve. "Crianças esquecem rápido, ainda bem."
Ele se sentou no banco ao lado dela, observando Sofia correr atrás de borboletas. Às vezes eu invejo essa inocência. Gostaria de esquecer certas coisas com a mesma facilidade. Clara olhou por um instante. Pela primeira vez viu um homem vulnerável, distante da imagem fria que costumava mostrar. O senhor tem tudo, disse ela, sem pensar. Dinheiro, respeito, poder. Mas parece sempre tão triste. Augusto baixou o olhar. Talvez porque eu tenha esquecido o que realmente importa. Eles ficaram em silêncio, compartilhando uma paz rara. O vento suave fazia as folhas dançarem e, por um breve momento, a dor de ambos pareceu desaparecer. De repente, um grito vindo da casa quebrou a tranquilidade. Beatriz, descontrolada, jogava malas no chão, gritando com os empregados. Ela decidirá sair. Não suportava mais o que chamava de humilhação. Augusto levantou-se apressado, mas não disse nada. Apenas observou. Beatriz passou por ele com um olhar carregado de ódio e despeito. Você vai se arrepender disso, Augusto. Ele permaneceu calado. A porta da mansão se fechou atrás dela, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Clara ficou parada, sem saber o que fazer. Augusto respirou fundo e murmurou, quase para si mesmo. Talvez seja o começo de algo novo. Clara não respondeu. Apenas segurou a mão da filha e a apertou, sem entender completamente o que aquilo significava, mas sentindo que a vida na mansão nunca mais seria a mesma. A ausência de Beatriz trouxe uma calma estranha à mansão. Os corredores antes carregados de tensão agora pareciam respirar em silêncio, e os empregados, embora ainda receosos, notavam que o ar estava menos pesado. Augusto passava mais tempo no jardim, longe dos compromissos e das reuniões. Ele precisava colocar a mente em ordem. A separação não fora planejada, mas talvez tivesse sido necessária para que ele finalmente percebesse quem realmente era. Na manhã seguinte, Clara chegou mais cedo, como de costume. Trazia Sofia pela mão e, embora a menina ainda demonstrasse certa timidez, já sorria novamente. As flores do jardim, antes negligenciadas, agora estavam bem cuidadas. Augusto contratara um jardineiro apenas para garantir que Sofia tivesse um espaço bonito para brincar. Pequenos gestos que, para Clara, significavam mais do que qualquer palavra. Ela entrou na cozinha e encontrou um bilhete sobre a bancada. Reconheceu a caligrafia de Augusto. No papel, uma frase curta. Clara, leve Sofia até o centro hoje. Há uma escola que quero que ela conheça. O coração de Clara acelerou. Uma escola? Aquilo era mais do que ela poderia imaginar. Desde que Sofia nascerá, o sonho de vê-la estudando sempre fora distante. As despesas, o trabalho e a falta de oportunidades a impediam de dar à filha uma infância normal. Ela segurou o papel entre os dedos e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Augusto apareceu pouco depois, vestindo roupa simples, sem a imponência dos ternos caros que costumava usar. Tinha um semblante mais leve, ainda que cansado. Clara agradeceu pela chance, mas ele interrompeu, dizendo calmamente que Sofia merecia aquilo. Contou que visitará a escola pessoalmente e que a vaga estava garantida. A menina poderia começar na próxima semana. Clara não sabia como reagir. Um simples obrigada parecia pequeno demais diante do gesto. Enquanto Sofia brincava no jardim, Augusto e Clara caminharam pela propriedade. A conversa fluía com naturalidade. Ele contou histórias de sua infância, do pai severo e da juventude em que precisou lutar para se provar digno do império que herdara. Clara ouvia com atenção, admirando o homem por trás da imagem de poder. Com o passar dos dias, a convivência entre eles se tornou inevitavelmente mais próxima. Augusto, acostumado a ser servido, começou a observar o esforço de Clara em cada detalhe: o brilho do chão impecável, o cuidado com as roupas, o carinho com que tratava os outros empregados. Tudo nela transbordava dedicação e honestidade. Em uma tarde chuvosa, ele a encontrou no depósito, tentando carregar uma caixa pesada. Sem pensar, correu para ajudá-la. Os dois acabaram rindo da situação, com as roupas molhadas e o coração batendo mais rápido. O olhar que trocaram naquele instante dizia mais do que qualquer palavra. Mas Clara sabia seu lugar. Manteve distância, mesmo sentindo algo que não conseguia controlar. Augusto, por sua vez, começou a se questionar. Havia um abismo social entre eles, e a última coisa que ele queria era fazer Clara se sentir desconfortável. Ainda assim,
não conseguia evitar o impulso de protegê-la, de estar por perto. Alguns dias depois, Beatriz ligou. A voz dela estava fria, cortante. Queria discutir a separação formal e os termos do divórcio. Augusto ouviu tudo com calma, sem reagir às provocações. Quando desligou, ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o vazio. Clara, que passava pelo corredor, notou o semblante abatido e perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas seus olhos o traíam. Foi então que ela, num gesto simples, colocou a mão sobre a dele. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele toque havia compreensão. Era algo que Beatriz nunca fora capaz de oferecer. À noite, Augusto foi até o quarto onde Sofia dormia. Ficou observando a menina, tranquila e serena, abraçada ao ursinho velho que Clara costurara. A cena o comoveu profundamente. Percebeu que fazia tempo que não via uma criança dormir com tamanha pureza. Sentiu uma nostalgia que o transportou à infância, quando ainda sonhava com uma vida simples. No dia seguinte, Augusto recebeu uma visita inesperada, o advogado da família. Trazia documentos relacionados à divisão de bens e à empresa. Mas o que chamou sua atenção foi a menção de que Beatriz pretendia lutar por metade da fortuna. Augusto assinou o que precisava, sem se importar. O dinheiro, de repente, parecia algo distante, sem valor real diante do que vinha descobrindo. Mais tarde, chamou Clara para conversar. Disse que iria viajar por alguns dias, resolver assuntos pendentes do divórcio e visitar um projeto social em outra cidade. Pediu que ela cuidasse da casa e de Sofia enquanto estivesse fora. Clara aceitou, com um misto de receio e gratidão. Durante a ausência dele, a mansão ficou mais silenciosa. Clara aproveitou para reorganizar tudo e manter Sofia ocupada com leituras e brincadeiras. À noite, quando colocava a filha para dormir, pensava em Augusto. Tentava afastar os sentimentos, mas era inútil. Ele surgia em cada lembrança, em cada gesto de gentileza que havia demonstrado. 5 dias se passaram. Quando o carro de Augusto voltou pela alameda principal, Clara sentiu o coração acelerar. Ele parecia diferente. O rosto bronzeado pelo sol, o olhar sereno. Trouxera presentes para Sofia, livros, roupas, brinquedos, e uma lembrança especial para Clara, um lenço de seda simples, mas de uma delicadeza que revelava consideração. Ao entregá-lo, disse que o tecido fez lembrar dela, pela leveza e pela força. Clara ficou sem palavras. Apenas agradeceu, guardando o presente como um tesouro. Os meses seguintes marcaram uma transformação profunda. Augusto passou a se envolver mais com projetos sociais, especialmente voltados a mulheres que, como Clara, lutavam sozinhas para criar os filhos. Ele investiu recursos e tempo, abrindo um abrigo que oferecia emprego, educação e moradia digna. Clara o ajudava na organização, e aos poucos se tornará uma peça essencial na nova fase da vida dele. As pessoas comentavam. Alguns diziam que o milionário havia enlouquecido. Outros, que finalmente encontraram um propósito. Augusto ignorava os julgamentos. Pela primeira vez, sentia-se livre. Certa noite, após uma reunião no abrigo, ele e Clara caminharam lado a lado pela praça iluminada. O vento era leve, e as luzes refletiam nos olhos dela. Conversaram sobre o futuro, sobre sonhos e sobre o que realmente fazia a vida valer a pena. Clara confessou que sempre desejou abrir uma pequena escola para crianças carentes. Augusto sorriu e respondeu que isso podia se tornar realidade. Dias depois, ele a surpreendeu com uma proposta. Queria ajudá-la a fundar a escola. Seria um projeto em conjunto, financiado por ele e administrado por ela. Clara chorou, incapaz de conter a emoção. Tudo o que viveu de dor e humilhação parecia, enfim, ganhar sentido. Mas por trás da alegria crescente, ainda havia incertezas. Clara temia o que o mundo diria, o que as pessoas pensariam de uma simples empregada trabalhando lado a lado com o homem mais influente da cidade. Augusto, no entanto, não se importava com aparências. Ele já havia aprendido que o amor, quando verdadeiro, é maior que qualquer status. Naquela noite, quando o silêncio envolveu a mansão, Clara olhou para Sofia dormindo e percebeu que algo dentro de si havia mudado. O medo deu lugar à esperança. Pela primeira vez, ela acreditava que podia ser feliz sem precisar se esconder. Do lado de fora, Augusto olhava as luzes da cidade pela janela do escritório. Pensava em como o destino às vezes se revela nas situações mais improváveis. Ele, o homem que possuía tudo,
havia encontrado sentido nos olhos de uma mulher simples e no sorriso de uma criança. E, pela primeira vez, sentiu que sua fortuna finalmente servia para algo que valia a pena. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina diferente na mansão. Augusto levantava cedo, mas agora não era apenas para reuniões e compromissos de negócios. Ele se dedicava a projetos que jamais imaginara fazer: organizar a escola que Clara ajudava a administrar, participar de reuniões com a equipe e estar presente para Sofia. Cada momento passado ali carregava um significado que nem o dinheiro podia comprar. Clara sentia-se em casa de uma forma que nunca imaginara. A mansão, antes símbolo de tensão e solidão, agora era palco de risadas, trabalho conjunto e pequenas vitórias que a enchiam de orgulho. Ela ajudava na coordenação das aulas, acompanhava a criação de atividades lúdicas para as crianças e via o impacto real de cada ação. Sofia, por sua vez, já tinha amigos na escola e demonstrava confiança em explorar o mundo. Augusto passou a acompanhar as compras e preparativos para o abrigo. Visitava fornecedores, conferia materiais, inspecionava reformas. Clara notava o quanto ele se envolvia, e não apenas com recursos financeiros, mas com atenção, com paciência, com empatia. Ele havia mudado de uma forma que impressionava até os funcionários mais antigos da mansão. Uma tarde, enquanto inspecionavam o espaço da escola, Augusto recebeu uma ligação inesperada. Era um investidor interessado em entrar no abrigo. Ele explicou a proposta rapidamente, e Clara percebeu que aquela oportunidade poderia mudar ainda mais o projeto. No entanto, o investidor queria ter controle parcial das decisões. Augusto hesitou. Ele não queria que o projeto fosse moldado por interesses alheios, mas também sabia que mais recursos garantiriam melhorias significativas para todas as crianças. Após refletir, decidiu aceitar, mas mantendo Clara como principal responsável pelas atividades pedagógicas. A decisão trouxe um novo desafio. Clara precisava lidar com expectativas diferentes, com pressão por resultados e com a responsabilidade de mostrar que podia liderar sem deixar que o projeto perdesse sua essência. Augusto, por sua vez, continuava ao lado dela, orientando e apoiando, mas sem interferir diretamente. Enquanto caminhavam pelos corredores do abrigo, Clara comentou que não entendia como um homem tão poderoso poderia se importar tanto com algo que, para muitos, parecia irrelevante. Augusto sorriu. O que vale na vida, Clara, não é o que você possui, mas o que você consegue fazer para transformar a vida das pessoas. Aquelas palavras ficaram gravadas na memória dela. Ela percebeu que, mesmo em meio à riqueza e à influência, o verdadeiro valor de Augusto estava no coração generoso que ele escondia por trás da aparência de homem frio e calculista. Nos dias seguintes, começaram a surgir problemas inesperados. A prefeitura enviou notificações sobre licenças e regulamentos que precisavam ser cumpridos para o abrigo funcionar legalmente. Augusto precisou lidar com burocracias, reuniões e audiências, enquanto Clara mantinha a rotina das crianças e supervisionava as reformas. Cada obstáculo exigia esforço, planejamento e paciência. Uma noite, exaustos, sentaram-se no jardim da mansão. O vento trazia cheiro de terra molhada e flores recém-plantadas. Clara suspirou, sentindo a tensão acumulada. Augusto olhou para ela e disse que confiava completamente em sua capacidade. Ela sorriu timidamente, percebendo que ele não apenas acreditava nela, mas também compartilhava a responsabilidade, dividindo o peso que antes ela carregava sozinha. Com o passar das semanas, o abrigo começou a ganhar reconhecimento. A mídia local fez matérias destacando a iniciativa, e voluntários começaram a aparecer para ajudar nas atividades. Clara se surpreendeu com a quantidade de pessoas dispostas a colaborar e percebeu que, quando há sinceridade e dedicação, o apoio surge naturalmente. Enquanto isso, Augusto sentia-se cada vez mais envolvido com Clara, mas ainda lutava com seus próprios sentimentos. O medo de perder o controle, de se deixar levar, de se envolver emocionalmente era constante. Ele havia passado a vida construindo muros ao redor de si mesmo, e agora via-se inclinado a derrubá-los, passo a passo. Certa manhã, durante uma visita à escola, Clara conversou com uma mãe que se emocionou ao ver a filha aprendendo a ler e escrever. A mulher agradeceu, dizendo que nunca imaginara que alguém pudesse se importar tanto. Clara sentiu um calor no peito e percebeu que, mesmo nos dias difíceis, o esforço valia a pena. Augusto estava ali, observando de longe, e ela notou seu sorriso discreto. Era um sorriso diferente, livre de orgulho e formalidade, que mostrava que ele também se emocionava. Em outro dia, ao retornar à mansão,
Augusto recebeu um envelope. Era uma carta da diretoria do condomínio onde vivia sua família. Informavam que Beatriz havia registrado uma queixa alegando uso indevido de espaços comuns e perturbação da vizinhança devido às atividades do abrigo. Augusto franziu o senho, mas respirou fundo. Aquilo era apenas mais um desafio. Ele sabia que poderia resolver de forma civilizada, sem ceder às provocações. Clara o ajudou a organizar a documentação necessária. Juntos, foram à prefeitura e à assembleia do condomínio, explicando a importância do projeto e garantindo que todas as normas seriam cumpridas. A postura firme e educada de ambos acabou conquistando o respeito dos funcionários e moradores, e a situação se resolveu sem maiores complicações. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Augusto comentou que não esperava encontrar tanta diversidade, mas que cada obstáculo servia para mostrar quem realmente tinha coragem de lutar pelo que acreditava. Clara concordou, percebendo que a força dele não vinha do dinheiro, mas da determinação e do comprometimento com as pessoas. Com o tempo, os laços entre Augusto, Clara e Sofia se fortaleceram. As manhãs eram dedicadas à escola, as tardes ao abrigo e os finais de semana a passeios e atividades ao ar livre. O riso de Sofia ecoava pelos corredores da mansão, misturando-se ao som das plantas sendo regadas, ao canto dos pássaros e à leveza que finalmente tomava conta do lugar. Augusto passou a perceber pequenos detalhes que antes ignorava: o jeito que Clara organizava os livros, a paciência com que explicava as lições para Sofia, a preocupação genuína com cada criança que chegava ao abrigo. Cada gesto dela era uma demonstração de caráter, coragem e bondade. Ele se sentia atraído por tudo aquilo, mas ainda lutava para não se entregar completamente aos sentimentos que cresciam silenciosos. Um dia, Clara recebeu um convite inesperado. Uma instituição educacional ofereceria um curso para capacitar os profissionais do abrigo. Ela poderia participar gratuitamente, mas a viagem duraria uma semana. Augusto percebeu que aquilo era importante para ela e insistiu para que fosse. Clara aceitou, mas com o coração apertado, sabendo que a mansão ficaria estranha sem a presença constante dele. Durante sua ausência, Augusto percebeu o quanto sentia falta dela. Sentava-se no jardim, observando Sofia brincar sozinha e refletindo sobre seus próprios sentimentos. Cada minuto longe de Clara reforçava a importância dela em sua vida, e ele finalmente começou a aceitar que não podia mais negar a conexão que crescia entre eles. Quando Clara voltou, Augusto a recebeu no portão da mansão. A menina correu para ele, e Sofia pulou nos braços da mãe. Clara sorriu, emocionada, percebendo que, independentemente do que acontecesse, agora havia um laço sólido entre eles, baseado em respeito, confiança e dedicação mútua. A mansão, antissímbolo de solidão e tensão, agora era lar de um novo mundo, construído passo a passo, com esforço, dedicação e coragem. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada pequena vitória contribuíam para transformar a vida de todos ali. E, embora ainda existissem incertezas e desafios pela frente, Augusto sentia que estava finalmente no caminho certo, guiado por sentimentos verdadeiros e por um propósito maior. A primavera chegou ao Rio de Janeiro com cores vibrantes e perfumes suaves que invadiam cada canto da mansão. Augusto caminhava pelo jardim observando as flores recém-plantadas, lembrando-se de quando Helena, meses antes, havia começado a transformar aquele espaço em algo vivo e cheio de beleza. Agora, cada flor parecia simbolizar o crescimento que sentia dentro de si, uma mudança silenciosa, mas profunda. Clara entrou no jardim carregando Sofia nos braços, ambas sorrindo. A menina ria de cada borboleta que passava, tocando levemente suas asas coloridas, enquanto Clara guiava com cuidado. Augusto sentiu um calor no peito ao observá-las. Era impossível não se envolver com a alegria pura daquela pequena família improvisada. Ele se aproximou e ofereceu ajuda para plantar algumas mudas. Clara aceitou e juntos começaram a preparar o solo. A rotina diária de cuidados com o jardim se tornou uma espécie de terapia, uma forma de esquecer as tensões e se conectar com o que realmente importava. Sofia corria de um lado para o outro, plantando sementes e rindo, trazendo vida ao espaço. Enquanto cavavam a terra, Clara comentou sobre o projeto da escola e como cada criança parecia ganhar confiança e brilho nos olhos com as atividades propostas. Augusto ouviu atentamente, impressionado com a dedicação dela. Era admirável como, mesmo diante de tantas dificuldades na vida, Clara conseguia manter esperança e coragem, e ainda transmitir isso às crianças. Naquela semana, surgiram novos desafios. Um fornecedor atrasou a entrega de materiais para a reforma do abrigo,
colocando em risco a programação planejada. Augusto teve que intervir, ligando pessoalmente para outros contatos e garantindo que a entrega fosse feita a tempo. Clara percebeu que ele não apenas se preocupava com o trabalho, mas com cada detalhe que impactava as crianças. Mais tarde, durante uma reunião no abrigo, uma das crianças apresentou dificuldades para acompanhar as atividades. Clara se sentiu frustrada, mas Augusto a incentivou a buscar soluções alternativas. Propôs atividades lúdicas e reforço individualizado. Aos poucos, a criança começou a se adaptar e aprender, e Clara sentiu uma satisfação profunda. Cada obstáculo superado fortalecia o projeto e consolidava sua parceria com Augusto. A convivência entre eles se tornou cada vez mais natural. Pequenos gestos revelavam sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar. Augusto trazia livros para Clara e Sofia, organizava passeios no parque e acompanhava apresentações da escola. Clara, por sua vez, cuidava de sua saúde, preparava refeições equilibradas e organizava momentos de lazer para a menina, sempre pensando no bem-estar de todos. Certa tarde, enquanto Sofia dormia, Augusto convidou Clara para uma caminhada pela orla. O vento trazia cheiro de mar e flores de ipê em flor, e a paisagem parecia mágica. Eles conversaram sobre sonhos e medos, sobre passado e futuro. Clara falou sobre os sacrifícios que havia feito, e Augusto compartilhou lembranças de sua infância e juventude, mostrando vulnerabilidade pela primeira vez. Augusto percebeu que estava apaixonado, mas o medo de arriscar, de se expor e de perder o controle sobre sua vida ainda o impedia de revelar seus sentimentos. Clara também sentia algo, mas hesitava, temendo se machucar ou comprometer o equilíbrio que haviam conquistado. Nos dias seguintes, a tensão emocional cresceu. Pequenas discussões surgiam, geralmente sobre detalhes do abrigo ou do jardim, mas escondiam um nervosismo mais profundo. Ambos tentavam manter distância, mas os olhares e gestos falavam por si. O clima estava carregado de expectativas e emoções contidas. Uma tarde, Sofia trouxe para o jardim uma caixa de vidro com borboletas. Cada borboleta representava uma criança do abrigo, e Clara explicou para Augusto que elas simbolizavam transformação e liberdade. Ele sorriu, emocionado. A metáfora parecia se encaixar perfeitamente na vida de todos ali. Enquanto observavam as borboletas voarem, Augusto se aproximou e segurou levemente a mão de Clara. Ela não puxou de volta. O toque, breve, carregava uma intensidade que palavras não poderiam expressar. O silêncio entre eles era confortável, carregado de significado. Na semana seguinte, chegou uma carta da escola onde Sofia estudava. Informava que a menina havia se destacado em uma apresentação cultural e que receberia uma menção especial. Clara chorou ao ler, emocionada. Augusto, observando, sentiu orgulho, mas também uma estranha mistura de sentimentos. Felicidade pelo progresso de Sofia, admiração por Clara e uma saudade antecipada de cada momento que ainda estavam construindo juntos. Enquanto comemoravam a conquista da menina, surgiram novos obstáculos. Beatriz tentou entrar em contato novamente, enviando mensagens provocativas e insinuando que Augusto ainda precisava resolver pendências legais com ela. Augusto não respondeu. Ele sabia que seu foco deveria estar em Clara, Sofia e no abrigo, e não em uma disputa que não mais o afetava diretamente. A decisão trouxe alívio. O ambiente na mansão tornou-se mais leve, e Clara finalmente se sentiu segura. A confiança que crescia entre ela e Augusto transformava cada momento em algo mais significativo. Sofia, sentindo a harmonia ao redor, mostrava-se mais alegre e confiante, explorando o jardim e participando das atividades com entusiasmo. Certa noite, após organizar documentos do abrigo, Augusto e Clara sentaram-se no terraço da mansão. A vista da cidade iluminada pelo pôr do sol era deslumbrante. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante do mar e do vento. Augusto, com coragem que vinha crescendo aos poucos, falou: "Sinto que tudo mudou desde que você chegou em minha vida. Não apenas a casa, mas eu mesmo." Clara desviou o olhar, surpresa e emocionada. "E eu", completou ele, "quero que saiba que não quero perder isso. Não quero perder você ou Sofia." Clara sentiu o coração disparar. As palavras eram claras, sinceras e profundas. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Eles ficaram ali, em silêncio, permitindo que o sentimento crescesse, que cada emoção encontrasse seu espaço. O vento balançava suavemente os cabelos dela, e o perfume das flores envolvia ambos. Não havia pressa, nem necessidade de explicar ou justificar.
Era simplesmente o momento em que dois corações, antes feridos e cautelosos, finalmente se encontravam. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão continuou, mas agora com uma nova intensidade. Cada gesto de cuidado, cada palavra de incentivo, cada abraço ou sorriso carregava a certeza de que estavam construindo algo duradouro. Augusto percebeu que sua riqueza, por mais significativa que fosse, jamais poderia substituir a felicidade que sentia ao lado de Clara e Sofia. A primavera avançava, trazendo consigo dias mais longos e claros. As flores do jardim floresciam com vigor, refletindo a transformação que ocorria dentro da mansão. Cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada fortalecia os laços entre eles, tornando-os não apenas aliados, mas uma verdadeira família. Augusto finalmente compreendeu que o amor não exige controle, não se compra nem se impõe. Ele surge quando há coragem, sinceridade e dedicação. E naquele momento, olhando para Clara e Sofia, percebeu que o caminho para a verdadeira felicidade era exatamente aquele, construído dia após dia, com esforço, cuidado e coração aberto. O verão chegava ao Rio de Janeiro com intensidade, pintando o céu de cores quentes e enchendo o ar com o perfume das flores tropicais e da maresia. A mansão, que antes parecia fria e distante, agora era um lar vibrante, cheio de risos, pequenos desafios superados e esperanças concretizadas. Augusto caminhava pelos corredores com um senso de leveza que não sentia há anos. A transformação não se restringia à casa ou ao jardim, mas refletia uma mudança profunda dentro dele. Clara estava na cozinha, preparando o café da manhã com a atenção de sempre. Sofia corria entre as pernas, trazendo alegria e movimento rotina. Cada gesto de mãe e filha mostrava o vínculo fortalecido que surgira nos últimos meses. Augusto observava, silencioso, sentindo uma felicidade que não podia ser medida por riqueza ou status. A vida finalmente parecia ter um propósito claro. Ele se aproximou, oferecendo ajuda com as frutas e o pão. Clara sorriu, aceitando discretamente. A harmonia entre eles, ainda que silenciosa em momentos simples, era palpável. Havia uma cumplicidade silenciosa que palavras não precisavam expressar. Após o café, Augusto convidou Clara e Sofia para uma visita ao abrigo. Seria o dia em que mostrariam os resultados das atividades da semana, incluindo a nova biblioteca que haviam inaugurado juntos. A menina estava animada, ansiosa para mostrar às crianças os livros que agora poderiam ler e explorar. No abrigo, os olhares das crianças e dos voluntários refletiam gratidão e entusiasmo. Clara, ao falar com os pequenos, percebia como cada conquista, cada esforço diário, tinha um impacto real e transformador. Augusto observava de longe, mas cada gesto de Clara o enchia de orgulho e admiração. Ele não apenas tinha encontrado um propósito através de seu investimento, mas também descobrir a força de um amor genuíno que crescia silencioso, mas intenso, dentro de si. Enquanto organizavam livros e atividades, uma criança aproximou-se de Augusto, segurando uma folha colorida onde havia desenhado a mansão e todos os envolvidos no abrigo. A menina sorriu e disse que eles eram como uma família. Augusto sentiu o coração apertar. Ele percebeu que, finalmente, havia construído algo que transcenderia sua própria história. Um lar, um abrigo e uma vida em que o amor e a dedicação moldavam o futuro. Mais tarde, no jardim da mansão, Clara e Augusto se sentaram ao lado de Sofia, que brincava com um pequeno grupo de amigos. As cores do pôr do sol refletiam nas paredes da mansão, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. Augusto olhou para Clara, sentindo que havia chegado o momento de expressar tudo o que sentia. Clara, percebendo o olhar dele, sentiu seu coração acelerar. Augusto segurou a mão dela com delicadeza e disse que nos últimos meses aprendeu o verdadeiro valor da vida: amor, dedicação e coragem para enfrentar desafios lado a lado. Ele confessou que, embora tivesse tudo que o dinheiro podia comprar, era ao lado dela e de Sofia que sentia verdadeira riqueza. Clara engoliu o nó na garganta e respondeu que também sentia algo profundo, mas sempre teve medo de se entregar completamente, de se perder em sentimentos que pareciam perigosos. Augusto segurou firme suas mãos e disse que não havia nada a temer, que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Sofia, percebendo o momento, correu até os dois e se enroscou entre eles. A cena era pura, simbólica de um novo começo que todos esperavam, um lar construído com esforço, confiança e amor. Nos dias que se seguiram, Augusto e Clara começaram a planejar ainda mais o futuro. A escola foi ampliada, o abrigo ganhou novos voluntários e parceiros,
e Sofia se tornou uma menina cada vez mais confiante, feliz e segura. Cada vitória vinha acompanhada de esforço, mas o sentimento de realização superava qualquer dificuldade. Beatriz, por sua vez, finalmente desistiu de tentar interferir. A separação legal foi concluída de maneira tranquila, sem conflitos, e sua presença deixou de ser um obstáculo constante. Augusto sentiu alívio, e Clara finalmente pôde se dedicar sem receios ao que construíam juntos. Uma tarde, Augusto decidiu que era hora de dar um passo ainda maior. Convidou Clara para caminhar pelo jardim, entre flores recém-plantadas e árvores frutíferas que haviam cultivado juntos. O cheiro doce do jasmim misturado ao perfume do ipê preenchia o ar. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos e olhando em seus olhos com intensidade e ternura. Clara sentiu as lágrimas surgirem, mas desta vez eram lágrimas de alegria e esperança. Augusto, com uma voz firme e emocionada, declarou que queria passar o resto de sua vida ao lado dela, construindo uma família, enfrentando desafios e celebrando cada vitória juntos. Clara, sem hesitar, respondeu que também desejava o mesmo. O momento foi puro, carregado de emoção e sinceridade. A primavera ao redor parecia abençoar a união, com borboletas voando e flores dançando ao vento. Sofia, assistindo, correu para abraçar os dois, completando a cena de felicidade. Os meses seguintes foram marcados por planos de casamento, celebrações simples, mas cheias de significado. A mansão se transformou em um verdadeiro lar, repleto de carinho, risos e aprendizado constante. O abrigo e a escola prosperavam, tornando-se referência na comunidade, e a presença de Clara e Augusto mostrava que era possível unir riqueza, empatia e dedicação de forma equilibrada e humana. Augusto, que antes se limitava à solidão de seus negócios e da mansão, agora vivia cada momento com intensidade e propósito. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada gesto de amor consolidava sua transformação. Ele finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em afeto, cuidado e ações que impactam vidas. Clara, por sua vez, viu sua vida se transformar completamente. De uma mulher humilde e batalhadora, passou a ter uma parceria sólida, apoio incondicional e a realização de sonhos que antes pareciam distantes. A conexão com Augusto e Sofia fortaleceu seus valores e mostrou que coragem, honestidade e amor podem moldar destinos. No dia do casamento, a mansão foi decorada com flores de todas as cores, e o jardim, palco de tantas conversas e momentos importantes, tornou-se o cenário da celebração. Amigos, voluntários do abrigo e familiares próximos compartilharam a alegria do casal. Augusto e Clara trocaram votos carregados de emoção, prometendo enfrentar a vida juntos, com dedicação, paciência e amor. Verdadeiro. Sofia, radiante, segurava flores nas mãos, sorrindo para os noivos. A menina representava tudo pelo que haviam lutado, um futuro melhor, alegria genuína e o amor que unia a todos ali. As lágrimas escorriam pelos rostos de muitos presentes, emocionados com a história de superação, coragem e transformação que agora chegava ao seu ápice. Após a cerimônia, Augusto, Clara e Sofia sentaram-se no jardim, observando o pôr do sol. A brisa suave, o perfume das flores e o canto distante de pássaros criavam uma atmosfera perfeita. Augusto segurou a mão de Clara e disse que cada desafio, cada obstáculo, cada lágrima e cada sorriso os haviam trazido até aquele momento. Clara sorriu e respondeu que, apesar das dificuldades, jamais trocaria tudo o que viveram por qualquer riqueza. O amor, a dedicação e a coragem os haviam guiado, e agora estavam prontos para escrever os próximos capítulos de suas vidas juntos. A mansão, antes silenciosa e solitária, agora respirava vida, amor e felicidade. O abrigo prosperava, as crianças sorrindo e aprendendo, e a cidade, testemunha silenciosa de sua transformação, admirava a dedicação do casal. Augusto finalmente sentiu que havia encontrado sua verdadeira casa, e Clara percebeu que o lar que sempre sonhara não era apenas um espaço físico, mas uma família construída com afeto e coragem. Juntos, Augusto, Clara e Sofia seguiram construindo uma vida plena, equilibrando trabalho, família e amor. Cada conquista tinha seu custo, cada vitória exigia esforço, mas o resultado valia cada desafio enfrentado. O futuro estava aberto, cheio de promessas e possibilidades, e eles estavam prontos para enfrentá-lo de mãos dadas, unidos pelo que realmente importava: amor, confiança e a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O verão terminava lentamente, deixando no ar a promessa de muitos anos de felicidade, conquistas e momentos inesquecíveis. O passado,
com suas dificuldades e medos, transformará-se em aprendizado. O presente era vivido com intensidade, e o futuro brilhava com esperança. Augusto olhou para Clara e Sofia, sentindo-se completo pela primeira vez. E, naquele instante, compreendeu que a vida, quando guiada pelo coração, pode ser bela, surpreendente e plena. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.